Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, você vai conhecer a história do presbítero Edmilson da Silva Chaves, um homem que enfrentou limitações e diagnósticos que apontavam para um fim irreversível. Mas o que parecia ser motivo de desespero se transformou em um grande testemunho. Como está escrito na palavra do Senhor em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então prepare o seu coração para essa história de cura e fé inabalável. O programa Lição de Vida já está no ar. Edmilson da Silva Chaves nasceu em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Desde jovem, teve que lidar com dores intensas e dificuldades físicas que se tornaram parte do seu cotidiano. Cirurgias se sucederam e a cada novo procedimento, a esperança parecia mais distante. Foi nesse cenário de dor e silêncio que algo extraordinário aconteceu e fez de Edmilson a prova de que Deus não mudou e que milagres são reais. Os detalhes desse impactante testemunho você confere agora no Lição de Vida. A paz do Senhor, presbítero Edmilson, seja muito bem-vindo ao programa Lição de Vida. A paz do Senhor, irmã Thalita, é um prazer estar aqui nesta noite, testemunhando as maravilhas que o Senhor tem nos concedido. Amém. Estamos felizes também em recebê-lo. Eu sei que essa noite será de bênção e o nome do Senhor Jesus será glorificado através do testemunho do Senhor. Amém. Cremos dessa forma também. Amém. Vamos então com a nossa primeira pergunta, que é sobre o seu início, né? O seu nascimento, melhor dizendo. O senhor já nasceu em um lar evangélico. Como foram seus primeiros passos, o ambiente, né, em que o senhor se formou, o ambiente espiritual e o ambiente também familiar? Irmã Thalita, o lar dos meus pais, né, o nosso lar, ele não era evangélico. E meus pais, eles tinham uma tendência para outras religiões. E aos 7 anos de idade, aproximadamente, e quando viemos de São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, para Caruaru, Pernambuco, iniciou aqui uma vida também da mesma maneira como antes, em questão de religião. Só que na idade de 12 anos, pela qual eu tinha, foi a primeira vez que meu irmão mais velho, Evandro, me levou para a igreja evangélica. E aí foi o encontro que eu tive com Jesus. Na adolescência. Na adolescência ainda. Que bênção. E foi muito bom, muito prazeroso, só que foi um período curto, tendo em vista que meu irmão se afastou dos caminhos do Senhor, eu ainda muito imaturo, muito criança, aí também me distanciei da casa paterna. Só que aos meus 14 anos, aproximadamente 15 anos, aí retornei com a graça de Deus até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Amém. O senhor mencionou que é natural de São Paulo, né? Cidade Sim. de São Caetano. O que motivou a família a deixar o estado de São Paulo e vir aqui para o nosso estado, em Pernambuco? Na época, meus pais, como trabalhava na área de costura, e a sobrevivência em São Paulo era muito difícil, o custo de vida em si. Aí foi de uma forma bem espontânea pelo qual eles decidiram vir para Caruaru, tendo em vista que seria mais fácil conviver na cidade de Caruaru. Eram 3 filhos, juntamente comigo e minha mãe e meu pai, então no total de 5 pessoas. Era muita gente para alimentar, não é? Eu entendo, presbítero. Então, aos 15 anos o senhor teve um novo encontro com Jesus, sim, voltou, né, à igreja, e na igreja foi crescendo, se desenvolvendo espiritualmente,
E como foi que conheceu sua esposa? Como é que foi a formação aí da sua família atual, né? Como conheceu a esposa? Como foi o início da vida de casados? Foi aqui em Pernambuco, né? Na sua congregação? Sim. Como foi o encontro? Irmã Thalita, foi algo de Deus mesmo, porque a gente vê os detalhes. Na casa pela qual viemos morar, minha esposa já havia morado com a família dela lá também. E quando eu aceitei a Jesus pela segunda vez, retornando à casa paterna, e eu vi ela num conjunto, o conjunto Rosa de Saron, pela qual ela também fazia parte e era maestrina ali daquele conjunto. E naquele momento eu disse a ela, Jesus. O coração bateu mais forte, foi. Eu disse a ela. E algum tempo depois, eu precisava muito aprender. Ela já havia nascido um berço evangélico, ela sabia como era todo o procedimento, e eu pedi a ela em namoro, algum tempo mais na frente, uns 16 anos aproximadamente, e naquela época ela disse assim, não é? Você precisa mudar ainda muitas coisas. E com o passar do tempo, a gente ficou orando, fiquei apresentando a Deus também. Aí chegou o momento pelo qual ela deu um sim. Glória. Isso foi muito bom, né? E com a graça de Deus, hoje estamos com 24 anos de casados. Bênção. E também temos 3 filhos. Sim. Israel, Isabelle e Ágata. E o nome da esposa? Priscila. Irmã Priscila. Irmã Priscila. Que bênção. Isso. Família abençoada. Abençoada, é verdade. Agora a gente quer saber um pouquinho sobre o seu chamado para o ministério, né? Como Sim. foi, como se deu. Queria que o senhor contasse para a gente como foi esse momento, né? E como o senhor se sentiu. Irmã Thalita, no chamado eu fugi bastante do chamado. Na realidade, a gente cooperava em um órgão de louvor masculino, o Júbilo da Verdade, e naquela época alguns presbíteros, dirigentes de campanha evangelizadora, sempre estavam em foco, com os jovens, observando a conduta, também ali um chamado, que sem dúvida tem, e dentre eles, alguns eu disse não, mesmo dentro daquelas oportunidades de ali participar em um culto de oração com a mocidade, trazer uma palavra, mas sempre eu dizia não, até mesmo para dirigir, eles convidavam, não, venha me ajudar pelo menos aqui, eu dizia não. E foi dentre esses não que eu dei, foi que após casado, e eu me recordo muito bem, hoje em dia pastor Wellington Stanislau, na época era presbítero da congregação, e ele me convidou para também fazer parte ali do ministério, e eu disse não. E após aquele não, foi que o Senhor falou, e disse que tinha um chamado na minha vida, que eu iria subir de degraus, que eu iria usar terno, e eu tinha muito medo de usar terno, muito medo, e eu sempre falava, não, eu não quero, eu nunca me vi de terno, como é que eu vou usar um terno? E no caminhar da história, mediante tantos nãos e momentos pelo qual eu me escondi na realidade, e Deus sempre falando, e veio as enfermidades, Aí veio a primeira cirurgia. Sim. Ainda recém-casado, eu tinha 21 anos de idade. Jovem, né? Muito jovem. Eu me casei com 19 anos. E veio a primeira cirurgia. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre os primeiros problemas de saúde, que lhe afetaram, até chegar à cirurgia. Irmã Thalita, a questão que também a gente trabalhava com confecção. Sim. E assim, os médicos, pelo menos na época, alegaram que foi devido à costura, o trabalho em si.
de confecção. Sim. Já outros alegaram que foi um problema de nascença, que eu já nasci já com esse defeito na estrutura da coluna. E mediante a isso também Deus falava, que era para a honra e a glória dele. Mediante ao que eu falei anteriormente, Sim. aos não que eu dei para Deus. E para que o Senhor chegasse àquilo que Ele queria, Sim. aonde Ele queria que eu chegasse, era necessário passar por alguns momentos a sós com Deus, né? Entendo, Sem dúvida. doutor. Então, o senhor recebeu um diagnóstico de hérnia de disco, não é isso? É um problema que causa muitas dores, Sim. é um problema que causa muito incômodo. E aí foi a imediata indicação para fazer a primeira cirurgia? Sim, de imediato. Pelo tamanho da hérnia, e alguns médicos neuros pelo qual eu procurei indicaram a cirurgia. Só que a cirurgia teve várias complicações. Dentre elas, teve um problema maior que foi preciso com 1 ano após refazer a cirurgia. Houve algum erro? Assim, o médico não disse que foi um erro dele, só que o outro profissional, que ele não quis mais fazer a cirurgia em mim, ele disse que foi um erro médico sim. E mediante a isso, ele disse, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para você, por você. Porém, eu não vou lhe garantir que você volte a ter a vida como tinha antes. Meu Deus. E uma saúde plena como antes. Então, o senhor fez a primeira cirurgia, presbítero, e como foi? O senhor teve que mudar toda a sua rotina, né? Com certeza. Os movimentos não voltaram. Como foi até a segunda intervenção cirúrgica? Até a segunda, irmã Thalita, eu sentia tantas dores que quando eu ficava em pé ou deitado, ou até mesmo dormindo, eu recebia algum choque na perna e inclusive até machucava a minha esposa que estava do lado, sem querer, às vezes até dormindo mesmo, dava ali um chute. Involuntário. Involuntariamente. Involuntário. Dava um chute nela e ela dizia, meu filho, e às vezes em pé, caía, se machucava, por conta do reflexo que se tinha ali da dor. Era dor enorme. Acredito. Muito grande, pastor. E nesse período, o senhor seguia indo para a igreja, ainda fazia Sim. parte dos órgãos, ou já aceitou o convite para servir como obreiro na casa do Senhor? Como é que foi esse período pós essa primeira intervenção cirúrgica? Como foi a sua rotina? O senhor seguia na igreja, com as suas atividades? Olha, eu participava, como vice-dirigente do órgão de louvor, só que eu só vim aceitar realmente o chamado no ministério após a segunda cirurgia. Só depois da segunda foi que até lá ainda eu fui resistente. E aí foi necessário fazer a segunda cirurgia, né? Sim. O senhor recebeu essa notícia e qual foi a sua reação, né, ao receber a notícia que teria que refazer um procedimento tão delicado na coluna? Assim, irmã Thalita, para mim foi muito difícil, tendo em vista que a gente já tinha meu filho mais velho, Israel, e a garantia de voltar a andar já era menor. O médico foi bem claro sobre isso. Ele deixou isso bem claro, mesmo mediante colocando uma medicação pela qual evitaria daquele mal que estava se alastrando. Cada vez mais que tirava a hérnia, ele enraizava o nervo ciático, que é a queloide. Ela se expande no meu corpo. E o médico disse, olha, entre 1000 pessoas que fazem essa cirurgia, apenas um tem essa reação, pela qual o seu corpo está tendo. E eu fui o escolhido, né? Meu Deus. De ter.
Eu acredito que nesse período a igreja, a sua família estavam lhe apresentando Sim, em sem oração, dúvida. né, para que Deus pudesse fazer um milagre. É verdade, irmã Thalita. Tanto os irmãos da igreja, como até mesmo pessoas que ainda não haviam aceitado Jesus. Também, Não é? bênção. Apresentavam e ligavam para mim, falavam comigo e diziam, olha, eu estou lhe apresentando em oração. Isso, para mim, foi muito bom, muito importante. O senhor chegou a ficar 4 meses sem andar, presbítero? Isso. Como é que foi como é que o senhor lidou, né, com essa limitação física? Isso, foi um momento pela qual foi necessário haver a 3ª cirurgia. Então foi feita a 2ª e não houve uma Não. resposta positiva ainda? Não, ainda não. O senhor continuou com dores, com Muita as dor. limitações? Isso. Aí, com 5 anos mais na frente, eu desmaiava, sentia dor, desmaiava, assim como também comecei a secar as pernas. Era um reflexo pelo qual a enfermidade estava afetando as 2 pernas. E foi quando eu procurei os médicos. E os médicos disseram, olha, você tem que fazer outra cirurgia. E é para já. E mediante a isso daí, dentre alguns que tiveram mais coragem de falar, não é? Foram mais audaciosos para falar, disse, olha, você não vai andar mais. Chegou já a sentença. Não chega mais a andar. Dificilmente, após a cirurgia, você vai voltar a andar. É muito difícil. Como é que o senhor recebeu essa informação, presbítero? Uma informação difícil, né? Para mim foi um choque muito grande, Thalita. Eu já estava como presbítero da igreja na época, e para mim foi um choque. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O senhor estava trabalhando, presbítero? Como é que ficou esse período, né? Que o senhor disse que tinha sua confecção, seu trabalho, esse período das cirurgias, como ficou em relação ao sustento da casa? Irmã Thalita, naquela época, mediante esses 5 anos, a confecção pela qual a gente trabalhava diminuiu muito, tendo em vista os momentos difíceis e os apertos que eu passei mediante a enfermidade. Eu diminuí muito a questão da confecção e já estava até trabalhando informal e confeccionando já mercadoria para outras pessoas. Não estava confeccionando como antes e vendendo, mas sim para terceiros. Já confeccionava, costurava e diante disso daí eu não pude mais costurar. Aí foi um momento em que minha esposa foi costurar para as pessoas fora e só ela quem trazia o sustento para casa. Foi um momento bem delicado para a família também, né? Passaram por privações, necessidades? Muitas. Sem dúvida nenhuma. Momentos de a gente olhar assim, na época pagávamos aluguel, já com 2 crianças, e a Isabelle também já tinha vindo, e eu disse, meu Deus, e agora o que é que faço? O que é que o Senhor tem para fazer por mim, Senhor? É que só Deus é quem poderia revogar essa causa, nessa sentença, né? Verdade, só Ele quem poderia. E a bondade e a misericórdia dele nos alcançou. Glória a Deus. O senhor recorda algum momento assim da provisão de Deus chegar em um momento em que as coisas estavam mais apertadas, mais difíceis, Sim, e aí Deus chegar com uma provisão? Sem dúvida. Dentre um dos momentos desse pelo qual eu já estava acamado, estava sem andar, e eu pedi para que minha esposa não fizesse menção para ninguém, não contasse a ninguém sobre o que a gente estávamos a passar. E eu me recordo muito bem que a minha filha, Isabelle, ainda com 2 anos, quase 3 anos de idade, chegou próximo à cama e disse assim, papai, eu quero
Danone, na linguagem dela, não é? E eu não tinha como dar. E naquele momento eu disse a Deus, olha Deus, eu sei que foi eu que errei. Eu sei, Deus, que foi eu que disse não. Me leve, me guarde. Mas não permita essa situação. Ali tomei a medicação muito forte, tomava e adormeci. Sim. E naquele momento em que adormeci, o Senhor me levava, né, ali em sonho, e eu vi uma mão grande, Glória a Deus. uma mão grande, pelo qual eu via nitidamente ela e via também uma parede. Sim. E eu estava descendo com meu filho de mão dada por uma rua, e quando eu vi a parede, meu filho dizia assim, pai, como é que a gente vai para a praça? Como é que eu vou brincar nos brinquedos se tem aquela parede? Eu disse, eu lhe ajudo. E eu dava um calço para que ele subisse para aquela parede. Só que uma mão, a mão que eu via, colocava assim por baixo daquela parede e levantava. E eu dizia, vai Israel, agora passa. E quando ele passava, aquela mão voltava novamente e deixava a parede em pé. E eu não questionava, começava a escalar aquela parede. E ao escalar a parede, eu via em mim, eu todo machucado, né, todo ferido. E quando eu dizia assim, Deus me ajude, aí a voz bradou e disse assim, sou eu quem cuido de ti. Aleluia. E cuido dos meus. Glória a Deus. E foi naquele momento em que eu acordei, despertei e estavam batendo na porta. Sim. Ninguém sabia, irmã Thalita. Absolutamente ninguém sabia. E era um grupo de irmãos, de obreiros, que tinham chegado em casa e a primeira bolsa foi a de Danone. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu vi o cuidado de Deus. E o cuidado dele é maravilhoso. É verdade. Para com as nossas vidas. Amém. E nessa época o senhor já estava servindo como presbítero, né? Mas foi necessário fazer então a terceira cirurgia. Sim. A terceira cirurgia, mesmo o médico dizendo que o senhor não iria mais andar, não é isso? Quando o senhor ouviu isso, foi uma informação muito impactante, mas o senhor em algum momento chegou a perder a confiança? Deus lhe falou algo a respeito? Irmã Thalita, eu ficava sempre pensando na possibilidade de ficar cadeirante. E eu disse, como é que eu vou fazer para trazer o sustento para a minha família? E também pensava, como é que o Senhor vai se utilizar de mim, Senhor? Para o chamado que o Senhor já mencionou, já falou, eu cadeirante. Isso por muitas vezes veio Sim. ao meu pensamento. Só que, para minha surpresa, não é? O Senhor ele chegou de uma forma, não é? Que por muitas visitas que faziam lá em casa, toda a igreja, orando, apresentando a Deus depois que começaram a ter conhecimento do que estava a acontecer, aí eu vi. Amém. Eu vou pedir licença ao senhor para a gente segurar um pouquinho aqui e contar no próximo bloco, né, a intervenção divina nessa causa. Eu sei que quem está acompanhando o programa Lição de Vida está curioso, né, para dar um glória bem grande, ouvindo aí como foi que Deus agiu na vida do nosso convidado de hoje. Então, na volta do intervalo, nós vamos
concluir esse lindo testemunho, você não pode perder, continue conosco, porque a Lição de Vida volta já. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a alegria de receber o presbítero Edmilson da Silva Chaves. No bloco anterior nós estávamos contando sobre o problema, que o senhor enfrentou na coluna durante muitos anos e os médicos cogitavam realizar uma terceira cirurgia. O que de fato, presbítero, os médicos planejavam fazer nessa outra intervenção e por que, houve um desfecho surpreendente, Eu queria que o senhor contasse para a gente. Amém, irmã Thalita. A questão dos médicos, irmã Thalita, como eu falei anteriormente, estava acontecendo que minhas pernas estavam já ficando finas, mediante a gravidade das cirurgias, que ocasionou tudo isso. E eles precisavam fazer uma correção, sendo assim uma intervenção, outra intervenção cirúrgica, e dentre essa eles pretendiam colocar alguns pinos de titânio para que trouxesse de volta ali a coluna ficar alinhada. Sim. E evitar pelo qual viesse cada vez mais ficar as pernas mais definhadas, mais finas. E foi mediante a isso que eles assim optaram. Só que deixando bem claro que eles disseram, olha, é apenas para que não venha definhar. Não é algo que você venha andar mais. Como eles viram ali as ressonâncias, os exames até mesmo que eles faziam, quando eu ia para um atendimento médico, e eles deixaram bem claro isso. Entendo. Um deles, até mesmo na consulta, minha esposa começou a falar, minha esposa começou a chorar, saiu dentro da sala, e ele disse, não, chame ela, mande chamar ela de volta. Ela tem que ouvir que o senhor vai ficar em uma cadeira de roda para o resto da vida. Meu Deus. E é importante ela saber disso. Mas como o senhor disse antes de irmos para o intervalo, Deus chegou primeiro, Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Em uma segunda-feira, irmã Thalita, a gente estava tudo certo para fazer a cirurgia, se internar na segunda e na terça-feira fazer a cirurgia. E no domingo, à noite, após o culto, um grupo de irmãos e irmãs também sempre iam lá em casa nos visitar, ver como é que eu estava, chorava, cantavam hinos, oravam, intercediam por mim, pela minha vida. E dentre esses irmãos, um grupo também de irmãs vieram, um círculo de oração, e passaram lá em casa. E naquele momento de adoração, louvor ao Senhor, gratidão por tudo, e Deus usava uma irmã e falava fortemente naquele momento, trazendo a memória, a minha memória dos nãos que eu dei para ele, mas que estava intervindo ali. Amém. E que estava confundindo os homens. Glória a Deus. Foi essa palavra que o Senhor se utilizou ali naquele momento, que estava confundindo os homens, estava confundindo a medicina. Amém. E qual foi o sentimento, depois dessa palavra, de ter recebido essa palavra de Deus, o sentimento de ver o milagre de Deus, ao evitar, inclusive que os médicos falaram, que iriam colocar os pinos na coluna, depender de cadeira de rodas, que foi a sentença que foi dada. Como é que foi o milagre que Deus operou? Olha, foi uma alegria tão grande
que eu pensei que naquele momento mesmo eu já iria voltar a andar. Veja o quanto a fé, né, me motivou, mas foi necessário ir para o hospital, pois era lá que o Senhor iria mostrar aos homens, né, e para que hoje eu estivesse aqui também testemunhando, Glória a Deus. né, trazendo as maravilhas que o Senhor nos proporcionou e está nos proporcionando, né, nesta noite. E fomos para o hospital, fui internado, fiquei lá a segunda-feira o dia inteiro. Aí quando foi na terça-feira pela manhã, fui levado para o bloco cirúrgico. Chegando lá, o neuro olhou meus exames e disse: olha, moço, eu disse ao senhor quantos pinos iria colocar em sua coluna. Eu disse 2, doutor. Ele disse: eu vou colocar 4. Mediante alguns desgastes aqui, eu vou evitar também que a queloide aumente. E eu disse: tá bem, doutor. Só que, para surpresa de todos, todo o aparelho estava ali já, né, pronto, estava tudo limpinho, pronto para ser feito aquela cirurgia, né? Todos os instrumentos, só que a água do ar-condicionado estava bem abaixo do ar-condicionado. Sim. Ela deu um retorno e contaminou tudo, inclusive os pinos que iria ser colocado. Sim. E naquele momento ele ficou muito bravo com a equipe, né, que estava ali apoiando ele, ajudando ele, e disse algumas coisas. E quando ele se virou para mim, disse: moço, não sou eu que não queira fazer a sua cirurgia. É que mediante a isso eu não posso mais fazer, está tudo contaminado. Eu disse: meu Deus, Ele está no controle dele. Glória a Deus. Não é? Ele está no controle de tudo. Aí no dia seguinte ele já nem permitiu, mas na quarta-feira nem permitiu mais que eu viesse a conversar com ele. Já fui sedado desde o quarto e não vi procedimento cirúrgico. Só que minha esposa, após a cirurgia, foi uma cirurgia bastante longa, né? E quando ele concluiu, mais de 5 horas de cirurgia, quando ele concluiu, ele muito nervoso, disse: olha, foi muito complicada a cirurgia dele, mas amanhã eu converso com vocês. E foi embora, não deu muita atenção. E eu passei a noite inteira em uma só posição. E ele não tinha deixado um prontuário, se era para virar, se era para mexer. E como toda a equipe já estava, não é, ali com medo, mediante ao dia anterior, não quis mexer comigo. E eu sofri a noite inteira. Chorei, eu gritei a noite inteira ali naquele hospital. Só que no dia seguinte, na quinta-feira, pela manhã, minha esposa me ajeitou, me limpou, né? E eu estava lá. Só daqui a pouco o médico chega. E aí foi quando o Senhor cumpriu aquilo que havia falado. Glória a Deus. Eu não sentia, irmã Thalita, de maneira alguma as pernas, mesmo após a cirurgia, mesmo passando o efeito da anestesia, da sedação, mas eu não sentia as pernas, não sentia de maneira alguma. E quando ele chegou com alguns enfermeiros para ver como é que eu estava, fazer uma avaliação, e eu falei da questão que eu estava sentindo muitas dores, porque eu não tinha me mexido, não podia me mexer, e ele disse: não, eu não falei isso, você poderia se mexer sim, você está sentindo tanta dor por isso. Aí eu disse: e agora, o que é que eu faço? Ele disse: não, depois você, com a ajuda da sua esposa, aí faz alguns movimentos, aí na cama mesmo. Eu digo: tá bem.
Aí ele disse assim, e as pernas, você sente? Eu disse, não, doutor. Ele disse, como eu havia falado para você, a questão de andar era uma questão 1 em 1 milhão. Deixou bem claro isso. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Mas foi o que aconteceu, você não anda mais. Aí eu disse, ando sim, doutor. Ando sim. Ele disse, como é que você diz que você anda? Você não sente as pernas. E fez alguns exames lá, no momento ali, né? Aqueles exames rápidos que se faz, né? Para ver o reflexo, para ver se tem alguma sensibilidade. E não encontrou nada disso. Você não anda. Eu disse, ando sim. O Senhor Jesus foi lá em casa e disse que eu andava. Glória a Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Ele disse, então, se você está dizendo que anda, então ande. Eu disse à minha esposa, eu disse, filha, pega aqui, me ajuda, que ela sempre pegava no meu pescoço para me sentar. E eu disse, me ajuda aqui. Ele disse, não, se você disse que anda, então você se levante só. E como eu já falei, né, o pastor Jaime Alexandre, na época tinha mobilizado toda a igreja, tinha ido na rádio, a bênção, sempre pedindo oração a toda a igreja, visitando lá em casa várias vezes, ficou comigo orando, cantando louvores ao nosso Deus. E minha esposa, naquele momento que eu decidi me levantar e eu consegui me sentar só, foi um momento também inédito para mim, pois recém-cirurgiado. Claro, e 4 meses que não me sentava só. Eu não me sentava só, não conseguia. E quando eu me sentei, eu disse, Deus, agora é contigo. Porque eu não posso. Mas a tua palavra, Senhor, me assegura que a fé, ela faz aquilo que o homem pensa e diz que não tem jeito, Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor há de fazer agora. E quando eu coloquei, irmã Thalita, os pés no chão, eu senti. Glória a Deus. Eu senti algo diferente. Eu senti um choque muito forte naquele momento, muito intenso. E quando eu senti aquilo, minha esposa já estava no telefone com o pastor disse, não faça isso, meu filho. Eu disse, pastor, eu não estou desobedecendo o Senhor, longe de mim, mas Deus está me impulsionando a andar. Aleluia. Deus. E naquele momento, eu comecei a andar. Aleluia. E quando eu comecei a andar, que eu fui até a porta do banheiro, dava uma distância aproximadamente uns 4, 5 metros, em que eu virei só, eu olhei para trás e o médico disse, estava com os braços cruzados, disse, isso não foi eu quem fiz. Aleluia, glória a Deus. Eu disse, foi não, doutor. Foi aquele que me prometeu e disse que iria confundir a medicina. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Nós temos um pouco ainda de tempo nesse bloco, presbítero. Eu queria que o senhor bem rapidinho falasse de um outro milagre, que é a sua terceira filha, né? Porque Deus havia feito uma promessa ao casal, né? De ter um terceiro filho, e após 15 anos, né? Veio a sua filhinha, que hoje está com 3 anos. Queria que rapidamente o senhor contasse para a gente, porque é mais um motivo para a gente glorificar a Deus nessa noite. Sem dúvida. Irmã Thalita, realmente, há 15 anos atrás, havia o Senhor falado sobre a possibilidade de um terceiro filho. Aí a gente às vezes até questiona, não é? Sim.
E eu disse, meu Deus, já está sendo tão difícil criar 2, como é que vamos criar o terceiro? Mas o Senhor havia feito a promessa. E Ágata Vitória, né? Que realmente foi um grande milagre, pois há 3 anos atrás minha esposa teve Ágata, só que no momento em que Ágata nasceu com morte aparente. E teve que ser reanimada, teve que ser entubada, né? E meu irmão Geronildo, que é presbítero também da igreja, sim, presenciou todo momento ali, né, de dor, de sofrimento, porque os médicos falou que não tinha condição daquela criança sobreviver. E mesmo que viesse a sobreviver, iria ter sequelas e grandes sequelas. Retardo mental, iria também não andar, sim, dificuldade para falar, enfim, várias sequelas. E eu estava pronto para entrar no bloco para assistir. E Deus não permitiu que eu assistisse. Esse momento em que minha filha foi ali e nasceu. Só que tanto Deus deu vida à minha esposa, amém, glória a Deus, também o médico falou para mim que ela não estava bem, sim, como também deu vida a Ágata, né? E foi muito lindo, é muito linda a história de Ágata. Nós temos umas fotos da Ágata nesse período. Eu quero acompanhar rapidinho, sim, com o senhor, e quem está em casa deve estar curioso. Vamos juntos? Pode rodar. Sim. Olha aí. E o senhor pode ir falando também, presbítero. Mas é um grande milagre, né? Na incubadora. Tão linda, meu Deus. Ela nasceu prematura, não foi, presbítero? Agora ela tá assim, não é isso? É mais atual? Maior ainda, viu? Ah, que coisa mais linda. Olha. Amém. É a Ágata, não é? Ágata. Um presente de Deus, mais um presente que Deus lhe deu. Amém. O nosso Deus é um Deus que faz milagres, né? Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Noite de muitas emoções aqui no Lição de Vida, e essas emoções não param por aqui. Temos uma homenagem especial para o nosso convidado de hoje, que a gente acompanha agora. Meus amados irmãos, me foi dada a oportunidade de falar do presbítero Edmilson, a quem tenho a honra de ser irmão, amigo. Ele é um conselheiro, um ajudador, meu pai na fé, né? Aquele que orou muito por mim, por toda a minha família, né? Somos participantes de boa parte dos problemas de saúde que ele teve na coluna, e louvamos a Deus pela vida dele, pela a forma de reagir a todo o tratamento, e nunca desistir, e de muita fé, né? Louvamos a Deus e temos ele como exemplo, né, para nossa família e para toda a igreja a qual nós fazemos parte aqui em Caruaru. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela honra de estar aqui falando dele. Te amo, meu irmão. Gostaria de expressar o quanto eu sou feliz em te ter na minha vida, as maravilhas que o Senhor fez na sua vida e faz ainda hoje. Eu levo comigo. O seu testemunho é algo maravilhoso que podemos usar como exemplo de um homem de Deus e de fé. E gostaria de dizer o quanto eu te amo e tenho orgulho da pessoa que o Senhor é. Beijos. Oi, Pai. Paz do Senhor, meus irmãos. Pai, a convite do programa, me pediram para fazer esse vídeo e eu estou fazendo. Estava tentando lembrar da experiência que mais me marcou foi no dia que o Senhor ligou para mim e pediu para eu lhe buscar. Eu não entendi muita coisa porque não fazia muito sentido na minha cabeça. O Senhor estava no hospital, veio que o Senhor vinha do hospital, vinha a pé do hospital, porque tinha recebido a notícia do médico de que Ágata não sobreviveria, e se sobrevivesse seria com muitas sequelas. E eu fiquei muito preocupado, perguntei ao Senhor por que o Senhor tinha feito aquilo, reclamei no momento, e o Senhor disse que precisava apresentar a Deus a situação
esclarecer os pensamentos e encontrar um pouco de fé. Bom, daquele dia em diante eu aprendi o que é ter fé. Daquele dia em diante eu aprendi o que é amar a Cristo e confiar que Ele toma conta da gente. Obrigado, Pai, por ter me ensinado essa linda lição. Eu te amo. Deus abençoe meus irmãos. Passando aqui para deixar registrado o que o Senhor fez em nossas vidas. Meu esposo, ele recebeu um diagnóstico que nunca mais ele andaria, que ele precisaria de cadeira de rodas, mas o Senhor chegou primeiro. Com sua mão forte e estendida em nossas vidas, o Senhor restaurou a saúde do meu esposo e hoje vemos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que precisam de uma cura, de um milagre, confie. Creia que o Senhor ele vai fazer na sua vida, assim como fez na vida do meu esposo. Ele também vai fazer na sua vida. E para você, meu filho, eu quero dizer que tu és uma bênção. Estarei contigo até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que linda homenagem. Nós queremos agradecer a todos, que se disponibilizaram para contribuir com essa homenagem de hoje ao nosso convidado. Quero agradecer ao Jerônimo Chaves, que é o irmão do nosso convidado. Também a Isabelle, que é a filha, linda, falou muito lindo. O Israel também, o Israel Chaves, o filho contou um testemunho maravilhoso. E a esposa, a irmã Priscila Chaves. Deus abençoe, meus queridos. Chegou um momento muito especial também aqui no nosso programa, mais um momento especial. Eu sei que você que está em casa já conhece, é o momento da Caixa das Lembranças, onde o nosso convidado vai receber uma caixa, dentro dessa caixa, algo que vai resgatar a lembrança de um momento marcante. E o senhor já está de posse da caixa. Vou pedir para o senhor abrir e mostrar para a gente, por favor, presbítero. Tá bem. Uma caixinha com alguns itens, de bebê. É, sim. Esse é o óculos. Sim, foi de Ágata. De Ágata. Sim, ela precisou receber alguns banhos de luz. Sim. Também toquinha dela, né? Oh, que linda. A manta. Tudo tão pequenininho, sim. A roupa, na verdade, né? A irmã Priscila enviou pra gente lembrar que a Ágata é um milagre nas mãos de Deus. Essa é uma lembrança de mais um testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida, presbítero, e na vida da sua família. Que bom, irmã. Amém. Nós estamos muito felizes em recebê-lo. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Lição de Vida. Eu quero agradecer demais a participação do senhor e deixar o espaço para o senhor deixar suas considerações finais, por favor. Amém, irmã Thalita. Desde já eu quero agradecer, irmã Thalita, ao nosso Pai Celestial, pela sua bondade, a sua misericórdia para conosco, que nos alcançou. Reconheço que eu não mereço, mas foi Ele que se deu por nós, se doou por nós. E louvamos a Ele pela sua bondade. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, pela confiança nos dada, para que estivemos aqui nesta noite, trazendo esse pequeno testemunho para a minha edificação, para a edificação de muitos. Amém. Nesta noite também. E quero agradecer ao pastor Jaime Alexandre, que tem sido de bênção para as nossas vidas. Nosso pastor Marcelo Gomes e família, um presente também de Deus ali para Caruaru. E Ele nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui também nesta noite. Agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, a minha mãe, a irmã Cícera. Eu louvo a Deus também pela vida dela. Os irmãos lá da área 7, os irmãos de Caruaru. Estão acompanhando, com certeza. Caruaru, região, que também orou, intercedeu, presenciou tudo isso que hoje à noite estamos aqui a relatar a toda a igreja do Senhor, a todo o povo de Deus. Amém, presbítero. Eu gostaria que o senhor nos despedisse em oração, rapidamente, para que nós pudéssemos encerrar na presença de Deus. Amém. Podemos orar? Sim. Vamos orar.
Querido e amado Deus, justo e eterno Pai, diante da Tua sublime e maravilhosa presença, Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, por este momento de estarmos aqui nesse estúdio de gravação, Senhor, pela serva de Deus, pela Tua serva, Senhor, irmã Thalita, meu Pai celestial, toda essa produção, Senhor, também, meu Pai, aos ouvintes, ó querido Deus, que está, Senhor, presenciando, ouvindo, Senhor, assistindo, ó Pai celestial, esse programa Lição de Vida nesta noite. Querido Pai, entra nos corações, visita, Senhor, vidas, Senhor, que talvez estejam na mesma situação pela qual eu vivia antes, Senhor, em cima de uma cama, meu Pai. Mas o Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar vidas, para operar milagres, Senhor, em vidas, Senhor amado. Neste momento, Jesus, te pedimos, Senhor, a Tua graça. Visita o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, e aqueles que ainda não tomaram a decisão para contigo, meu Pai, adentra com salvação, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, meu Pai, e já te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. O programa Lição de Vida vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar, teremos um novo encontro na próxima semana. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.